boa noite a todos, muito bem-vindos. É um prazer, uma honra receber vocês aqui na nossa casa, muitos clientes, muitos amigos, para a gente começar mais uma edição do nosso Metamorfose. Assim. Relembrando, o grande ponto do nosso Metamorfose é tirar todo mundo da zona de conforto mesmo, trazer pessoas que são inspirações aqui para a gente. E o convidado, que a gente tem a honra, o orgulho, é um cara que eu acompanho desde 2016, eu acho. Então, desde que conheci algumas pessoas que trabalharam na empresa que ele fundou. E de lá para cá eu vim acompanhando um pouco desse trabalho, desse processo. Ricardo, é muito gratificante para nós te receber aqui hoje, assim, né? O Ricardo, que para quem não conhece, mas eu acho que todo mundo acaba conhecendo, o Ricardo é natural de Tubarão. O Ricardo é engenheiro civil e engenheiro de produção, né? Iniciou trajetória em 99, com 13 anos, como soldador e montador de estruturas metálicas. Exatamente. Isso mesmo. Apaixonado por inovação, eu acho que assim como a maioria dos que estão aqui, um amante e um sedento por aprendizagem, assim, né? Em 2016 fundou a Brasil ao Cubo, que é uma construtec focada em soluções construtivas ágeis. Isso. Ricardo, queria que tu se apresentasse, assim, isso aqui é um pouco do que eu resumo de palestrante que eu vi lá na tua bio, assim. Tá. Mas queria que tu contasse um pouco de quem que é o Ricardo aí para nós. Bom, primeiro fica o meu agradecimento aí pelo convite, uma honra participar aí de um talk aí desse gabarito, né? Quando eu estava subindo a escada assim, comecei a perceber, pô, o pessoal tem alguma coisa diferente aqui. Estão bem conectados, estão voltados também olhando para o futuro. Isso é importante, né? Meu nome é Ricardo Mateus, eu sou de fato natural de Tubarão, né? Nascido e criado ali. E um pouco daquilo que tu contou, minha trajetória profissional ela nasce dentro da construção industrializada, porque soldador de estruturas metálicas, né? Na empresa a qual meu pai tinha fundado na época, uma empresa pequena, enfim, mas acabei me desenvolvendo ali, talvez tenha nascido o despertar, né, o interesse por, depois de ter feito engenharia civil e engenharia de produção, o interesse por industrialização dos processos da construção civil. E aí em 2016 a gente acaba fazendo a primeira venda, mas o protótipo aconteceu em 2013. Então foi 3 anos de MVP ali, testando, validando, coloca em cima de um caminhão, um módulo daquele, vê se trinca porcelanato, vidro. Eu vi que no teu LinkedIn estava ali 10 anos de Brasil ao Cubo, assim, né? Só que daí fundou em 2016, assim, mas tem história, sempre tem para trás. Exato, é que a gente coloca que 2016 ela nasce por causa da primeira venda, mas teve 3 anos de um business plan feito para realmente buscar investidores também, porque naquele momento eu não tinha o capital necessário até mesmo para o protótipo, né? Então, como fazer uma empresa sem dinheiro? Tu precisa escrever um business plan, mostrar um tamanho de mercado favorável para que esse investidor entenda que um dia essa empresa se torne uma grande empresa, porque muito por conta da inovação que abre portas. Eu sempre tive isso comigo. O empreendedorismo abre portas, mas muito por conta da inovação que está por trás do empreendedorismo. Uhum. E se tu estiver conectado com isso, com certeza as portas acabam se abrindo. E cá estamos aí, em 2024, uma empresa de 7 anos depois da sua primeira venda, mas que fatura algo em torno de R$500 milhão ano, então isso é interessante, uma empresa que escalou muito rápido ao longo desse processo. É bacana. Cara, Ricardo, a Brasil ao Cubo, acho que todo mundo aqui que está aqui já conhece, ouviu, sabe um pouco do processo, mas queria que tu contasse, assim, agora, nada melhor do que pela boca do fundador e do CEO do negócio, o que é a Brasil ao Cubo mesmo, assim? A Brasil ao Cubo é uma empresa focada em soluções construtivas ágeis. Ela nasce lá atrás para ser uma fábrica, né, para suprir aquele gap da industrialização da construção civil brasileira, porque se constrói da mesma maneira, praticamente 100 anos aí, né? Uhum. Na última década a gente teve um boom da industrialização da construção civil. A Brasil ao Cubo, pelo fato de ter prototipado e ser aí precursora na parte de construção modular, acabou alçando voos um pouco mais interessantes, mas de fato hoje tem várias empresas que estão fluindo, se desenvolvendo neste modelo. A Brasil ao Cubo ela faz uma obra dentro de uma fábrica, então imagina pegar um grande bolo, fatiar em fatias menores, colocar numa carreta, e depois fazer a instalação, né? E para isso tem que desenvolver sistemas plug and play de água, elétrica, esgoto e tudo funcionar, né? A gente fala bastante da indústria civil, né? Mas a indústria civil é a única que não, teoricamente, a tradicional não é dentro da indústria, né? É no campo de obra mesmo, né? Exato. Aqui tu pega a engenharia civil com a engenharia de produção e faz o negócio acontecer dentro da fábrica. É isso? Exatamente isso. Então, depois das 2 engenharias, eu comecei a entender que fazia sentido colocar numa linha de produção o processo da construção civil, né? E aí, para isso, a gente precisava fatiar a obra. Quando a gente brinca com bolo, porque de fato é isso, é como se fatiasse uma obra, só que lá no final do dia tu precisa conectar tudo e funcionar tudo, né? Uhum. Então tem uns processos aí, em termos técnicos, que precisa evoluir ao longo destes anos, né? Então de 10 anos do prototipagem até hoje, continua evoluindo o produto, digamos que talvez neste ano de 2023,
talvez não, seguramente é o ano que mais está desenvolvido o produto, porque periodicamente, ano a ano, isso tende a acontecer, é obrigado a ter essa melhoria contínua. É uma evolução, né, natural. Exato. Quando a Brasil ao Cubo nasceu, vamos falar 10 anos atrás, assim, tu mesmo comentou, esse processo de construção até então no Brasil, ele era muito do método tradicional, assim, né? Então tu traz essa construção modular, assim, tipo, e esse novo modelo de negócio é algo que é mais disruptivo, ou era, pelo menos, como tu comentou lá. Hoje é mais comum, mas lá atrás eu acho que era algo mais novo, né? Qual que foi os insights? Conta o modelo que tu viu, onde tu encontrou isso, para começar, de fato, a Brasil ao Cubo ganhar essa força. Essa pergunta ela é relevante porque muitas pessoas costumam comentar. É um modelo que foi buscar onde, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, enfim. Eu nunca tinha ido, por exemplo, nos Estados Unidos, fui essa semana, a primeira vez. E fui entender que lá, aquilo que eu imaginava que as pessoas falavam, literaturas, de método de construção, cara, é diferente do que a gente está fazendo aqui, é uma coisa maluca. Por exemplo, a parte de fachadas, que é o sistema IFES, que é muito utilizado com o estanco, é diferente do placa cimentícia que a gente está usando aqui. Então, depois eu comecei a entender que muito por conta da indústria brasileira, e aí eu não vou citar nomes de fabricantes de placa cimentícia, que empurraram isso para nós e venderam como se fosse. Então, uma loucura assim que você vai entendendo. Cara, mas eu tive um sonho em 2013 de que, de fato, eu estava transportando obra dentro no caminhão. Estou falando de sonho literal mesmo. Literal. Num domingo à tarde, fui lá e aí fui para... Quando eu falo que o empreendedor é sonhador, Cara, é uma loucura, teve isso. E aí tem um pouco de Deus também nisso, com certeza. Um pouco não, seguramente é. Muito por conta de 3 anos, dali para trás, de muito difícil para mim, assim. Eu fui tentar empreender com o CNPJ do meu pai, aí ele acabou tendo um grande déficit financeiro e culminou no fechamento da empresa de 27 anos que ele tinha. Então, imagina a necessidade de inovar, de se reinventar e fazer as coisas acontecer. Então, com certeza, caminhos difíceis transformam vidas e no sentido de desenvolvimento empreendedor acontece quando tem muitas dificuldades. Eu acredito nos grandes avanços de tecnologia da humanidade são nos momentos de dificuldade. E aí tive esse sonho e, cara, depois foi fluindo, mas assim, vale comentar que a Brasil ao Cubo nasce para ser uma fábrica, depois de um determinado momento a gente entende que se não se transformasse numa construtora que tivesse uma fábrica, a gente não conseguiria escalar. Muito por conta que o custo da inovação ela é cara, de fato, porque tu precisa desenvolver produto, tu tens patologias, tu tens que voltar, tu tens que cumprir, tu tens que honrar o compromisso, isso custa caro. Se a gente não se transformasse numa construtora, como de fato é hoje, a gente faz obras industriais de grande porte, por exemplo, ao chamar para um negócio nosso também, um puta engenheiro que se formou comigo, chamado Rodrigo Botan, a gente fez engenharia civil juntos. Quando ele chega na empresa, ele traz essa visão de uma empresa muito mais estruturada. Trabalhou 10 anos numa grande construtora do Brasil. E ele traz os processos muito mais maduros do que aquilo que eu tinha. Que começou lá atrás. Exatamente. E aí a gente uniu isso, a inovação, o fato de ter motor 1 e motor 2, né? Tu ter o motor que vai te levar para o futuro e o motor 1 que vai pagando as contas ao longo daquele processo. Cara, e casou assim, é o que eu chamo de sorte. Então deu tudo certo e graças a Deus cá estamos. Quando a gente fala dessa criação de empresas, assim, eu acompanhei alguns, não sei se foi MVP, assim, mas eu lembro quando tinha algumas casas prontas que a gente falava de vender, depois eu acompanhei esse processo assim da entrada, a indústria que sempre foi acompanhando, mas essa ascensão que teve dentro da indústria, momento pandemia, eu vi as questões dos hospitais, tudo dentro disso aí, existiu muita transformação dentro disso, né? Esse produto foi mudando, evoluindo dentro desse ponto. O que tu viu que foi onde mais te trouxe essa visão do que vocês são hoje e essa clareza mais de caminhos? Cara, do ponto de vista da construção modular, hoje eu tenho claro para mim, aquilo que eu não tinha muito claro lá atrás, é que tu precisa ter uma padronização dos processos para que tu tenha uma maior produtividade e esta produtividade vai gerar mais produtos lá na frente, entregues no mês para diluir custos para que de fato seja competitivo. Então, quanto mais produz, menor vai ser o teu produto, o custo do teu produto. Então, entender isso é ter cabeça de indústria. E a Brasil ao Cubo, durante muito tempo, ela personalizou muito a obra, o que não traz muita escala. Embora a gente realmente fez o edifício Level, prédio de 8 andares, fez um hospital para o Albert Einstein, período pós-pandemia, nem foi aqueles 7 outros hospitais das pandemias, por exemplo, que, talvez seja um dos maiores cases mundial, realmente um hospital. Imagina as disciplinas, quem é de engenharia e arquitetura aqui, tu conseguir fazer ar-condicionado, PPCI, tecida pluvial, os gases hospitalares dentro de
quadrados, de cubos, né? E depois tudo se unir e funcionar. Encaixar um Lego e o negócio acontecer. Exato, e um hospital, não é uma sala, são 11 disciplinas ali. Então, a gente entendeu que de fato a gente pode fazer isso, ou seja, a construção modular ela pode de fato evoluir para essas obras personalizadas, mas hoje eu vejo que vai ter que ser num segundo momento. É melhor hoje a gente ter produtos de prateleira para que a gente aumente a nossa produtividade para diluir custos e aí a gente derrube de fato o custo frente ao modelo convencional de construção. Hoje a gente está extremamente competitivo ao modelo convencional de construção de casas, moradias, por exemplo. Coisas que há 1 ano e meio a gente estava o dobro do preço. Por quê? Porque focamos na padronização dos processos. Então são momentos diferentes da empresa que tu tens que ir pivotando às vezes uma ideia, tu tens um caminho, mas tu enxerga um outro horizonte. E é fail ou fast, né? Falha rápido. Cara, pode inovar, pode testar, mas, pô, 6 meses não virou aquilo, cara, já vai para outro lado, senão pesa. Na gestão e na cultura da empresa é muito disso mesmo, assim, tipo, que a gente fala da construção de agilidade, né? Tipo, eu lembro do exemplo do Level ali, que era, em 100 dias estava com o edifício pronto, montado lá. Então, de produto a gente sabe que é uma entrega ágil o negócio. Mas no dia a dia, a parte de gestão de vocês também. Como é que é essa questão de mudança de mercado? Porque vocês cresceram a um nível que a gente sempre costuma dizer. Uma coisa é virar uma empresa que está começando, um jet ski. Outra coisa é virar uma empresa que já está num porte maior, né? Quantidade de pessoas, investidores, estrutura. Como é que esse processo de gestão é de vocês assim? Erra certa, não dá certo, já troca a rota. Isso é muito forte dentro da cultura de vocês? Cara, a gente tem uma cultura de ser uma empresa de soluções construtivas ágeis. E aí não somente o produto tem que ser ágil, todas as etapas que antecedem o produto precisam de agilidade. Então a metodologia ágil, ela nasce do nosso DNA mesmo, uma empresa super rápida. Agora, ao longo de toda essa nossa trajetória, nós precisamos crescer pensando com foco em governança corporativa. E trazer uma governança corporativa traz burocracia junto. Então, tu precisa departamentalizar os processos e dar poder às pontas, ao ponto de aquela ponta ter a oportunidade do erro. Também, exato. Porque pode errar 1 ou 2 vezes, na terceira chama para corrigir, mas deixa errar também. E se tu, quanto empreendedor, não der a oportunidade das pessoas errarem e pensarem contigo enquanto empresa, certamente essa agilidade não ocorrerá. Então tem que ter um pouco de riscos, assim, tomar os riscos para poder desburocratizar todo o processo. Mas hoje a Brasil Cubo ela tem uma governança legal, né? A gente tem conselho, a gente tem... todo um processo hierárquico definido, né? Exato. Uma coisa que eu sempre escutei assim das pessoas que eu tive contato é que desde o primeiro dia, desde lá de trás e até hoje, conversando com algumas pessoas, eu sempre escutei que o objetivo da empresa teve muito claro para todo mundo em todas as etapas, assim, o que vocês queriam ser, a empresa queria ser vendida, tudo isso, assim. Isso é algo que sempre tu carregou muito no teu modelo de gestão nos teus negócios, assim, essa clareza para todo mundo que está envolvido do qual que é o objetivo e propósito do negócio? Sempre foi muito leve lá, né? Até a gente tem pessoas que trabalhou aqui lá na própria Brasil ao Cubo, né? Ao longo desse processo que a gente criou, era uma coisa muito mais leve, assim. A frase que a gente sempre teve é quem disse que tem que ser chato, né? Dá para ser legal, dá para fazer as coisas de maneira divertida, né? Agora, com uma certa responsabilidade, porque no final do dia tu tens que entregar valor para a empresa. Falando de um hospital, de uma indústria, de uma Exato. empresa. Só que o pessoal caía para dentro, né? Vamos fazer um projeto de um hospital que tem que entregar em 30 dias? Cara, 48 horas lá virando noite para entregar. Para explodir tudo aquele detalhamento do projeto para o suprimento comprar no terceiro dia, porque no 23º dia tem que chegar lá, senão não entrega. Loucura, hein? É uma doideira generalizada, mas um puta tesão de as pessoas quererem entregar. E a Brasil ao Cubo tem uma coisa, cara. Todo mundo, o empreendedor cria uma empresa, né? Só que a gente tem que pensar que o time que de fato cria essa empresa. Porque se não tiver o time engajado para que isso ocorra, certamente a prosperidade da empresa não vem. Então, dar liberdade para as pessoas pensarem enquanto empresa é o maior ganho que o empreendedor pode fazer. Uma liderança ele tem que deixar as pessoas pensarem junto. E se pensar junto, cara, o engajamento vem. E vindo o engajamento, é um monte de dono de empresa. É uma loucura generalizada e o pau tora e entrega. E os caras estão aqui que trabalharam com a gente. E, cara, a gente está feliz pra caramba, é isso aí. Massa, cara, bacana. Eu vi que vocês estavam também com obras recentes para fora, assim, do Brasil, né? México, assim, e aí, assim, uma coisa é construir aqui já é difícil, uma coisa é construir no outro estado já é difícil. Como é que é construir em outro país? Como é que é essa história? Cara, ao longo desses 7 anos aí, depois da primeira venda, nós entregamos obras em 16 estados do país. Então, imagina, a gente já tem uma cultura também de expansão, né?
E por que que a gente foi para o México, por exemplo? A partir do momento que eu valido a tese de que eu posso expandir o meu modelo de negócio para um segundo país, isto validado, o meu tamanho de mercado não é mais nacional, ele passa a ser global. E quando a gente trabalha com inteligência empresarial voltada para duas formas de lucratividade, que são dividendo e valuation da empresa, que é equity, tu consegue separar algumas coisas e colocar no bolso de investimento para valorização em termos de valuation, mesmo não sendo lucrativo, em termos de dividendos, porque não tem mais rentabilidade. Por equity do negócio. Exatamente. Então tem que ter essa percepção no modelo de negócio, na hora de estar modelando a sua empresa e a Brasil ao Cubo, ela buscou de fato sempre ter uma valorização da marca Brasil ao Cubo, né? Eu ia falar até para branding mesmo, né? Tu mostra exatamente isso, assim, tu não é um horizonte mais nacional, global, expansão, possibilidade, investimento, te dá uma outra abertura dentro disso tudo. Né? Exato. São algumas estratégias que tu traça a partir do momento que tu tens características determinadas para onde que tu queres ir, né? Por exemplo, queres trabalhar por valuation ou queres trabalhar por dividendo? A Brasil ao Cubo sempre lá atrás, desde o business plan, ela vai trabalhar por valuation, sim. E trabalhar por valuation, o que precisa ser feito? Por exemplo, o edifício Level que a gente fez ali. A gente investiu 5 milhões de reais naquele prédio. Como assim? Mas tu não vendeu o prédio para um cliente? Sim, mas eu ajudei a pagar a conta pro cara. Mas sabe por que aconteceu? A gente saiu de valuation de 180 milhões para 600 milhões em 6 meses depois que entregou. Então tem um pouco disso. Tem que enxergar isso, né? Quando tu fala da parte do valuation, assim, teve um processo de... Lá atrás tu falou assim, sempre teve a busca por investidores, né, dentro disso. Eu lembro um processo de quando a Gerdau, a Dexo estão dentro do negócio, assim. Mas lá de trás já tinha investidores. Cara, o primeiro investidor sempre é o mais difícil, né? Depois as coisas vão acontecendo porque uma coisa puxa a outra. Michel da Corégio, o primeiro investidor nosso, que colocou 400 mil reais, na época eu era sozinho, por 25% da companhia. Lá atrás, nascendo o negócio. Exato. Um gurizão aqui de Gravatal, que estava trabalhando numa plataforma de petróleo, que tinha ali seus 400 mil reais guardados ao longo dos 4, 5 anos que ele estava performando. All-in ali. E deu all-in, colocou todas as fichas no negócio e falou, eu vou contigo, 25%, bora. E aí, assim, gurizão, não é que ele tinha, não é que foi 20% do patrimônio, é all-in, é tudo no plano. E imagina, então isso é o mais difícil para mim. Então, com certeza, a valorização para esse cara eu dou, o nome dele é Michel da Corégio, um guri ali do Braço Norte, que é meu sócio, né? Hoje ele é gerente financeiro da companhia. E aí depois as coisas foram fluindo, né? Mas em determinado momento eu fui também diluindo participações minhas para algumas pessoas-chave. A gente chegou a ter 12 sócios, né? Hoje muitos liquidaram suas ações, né? Praticamente está eu e o Rodrigo Botan como sócios, Gerdau e Dex como investidores e alguns partnership um pouquinho menor, né? Mas por que esses 12 sócios, cara? Cada um trouxe uma característica de um mercado diferente, distinto, para enxergar o Brasil ao Cubo como uma empresa nacional. Se eu quisesse ficar somente para mim as coisas, cara, certamente seria uma empresa regionalizada e isso não traria uma valorização de marca como a gente tem hoje. Eu penso nisso também, cara. Esse processo, assim, tipo, eu vejo principalmente quando fala de uma visão muito maior, pensamentos, tipo, só visões diferentes de negócio pode te trazer dentro disso, né? Tu falou desse processo de partnerships, assim, como é que funciona lá hoje? Cara, quando iniciou esse processo, eu simplesmente ia doando participação, o advogado já que se virar como é que resolveu. Deu um pau do cara. Não teve muito estudo, assim, o negócio é, cara, quero que tu vem pra dentro instinto, cara, sei lá, não, depois eu fui, fiz scale up na Endeavor, e eu comecei a ver que eu tinha feito tudo errado, assim. É certo ou errado, a gente tá onde a gente tá hoje, né? Então... E aí, mas puta, cara, tu pegar assim, engenheiro foda e trazer pro time e falar pra ele, cara, tu vem trabalhar hoje, o teu salário eu não consigo pagar muito alto, mas tu vai ser dono da empresa. O cara se joga lá de São Paulo e vem embora, entendeu? É isso que acaba ocorrendo quando tu mostra essa valorização, o cara vira dono. Agora, não dá pra dividir com todo mundo, né? Tem etapas, né? E tem que ser muito assertivo, é tiro de sniper, né? Se tu errar, tu tá ferrado. Eu ia te perguntar exatamente isso, tipo, como é que é muito no teu instinto, o que tu analisa, é uma competência que falta, cara, porque eu tenho esse mesmo ponto, assim, eu sempre falo aqui dentro que, assim, cara, a gente vende serviço, a gente vende um produto que é extremamente técnico, assim, sozinho eu fico no tamanho do meu tempo. Ou a gente cresce, expande isso, ou é muito tamanho do nosso tempo.
Mas qual que é essa, no teu processo, assim, natural, assim, qual que foi esse olhar que tu teve muito do compartilhamento de valores com visões diferentes? O que te instigou a dizer, esse é o cara? Cara, principalmente o principal pilar que tem que estar evidenciado são os valores similares ao teu, né? Se os valores eles são distintos, com certeza tu vai ter um conflito lá na frente não favorável. Isso em termos de sociedade é péssimo, né? Uhum. Então identificar isso no primeiro momento é super importante. Agora, eu faria um pouco diferente hoje. Eu até faria um pouco dessas diluições, né? Que eu fui diluindo algumas partes eu vendi também para capitalizar, para poder suprir se não quebrava. Umas loucuras assim, né? Uhum. Mas eu atrelaria a participação dessa pessoa a alguns entregáveis ao longo de 2, 3, 4 anos, entendeu? Tipo, acho que o G4 faz bem isso hoje na parte do... um processo para ter direito ao negócio mesmo, né? Não entrar no jogo, né? Cara, mas tem muita cartilha, assim, que a gente, é só seguir. Cara, se for analisar bem certinho, melhor foi como eu fiz e tá tudo certo, cara. Não adianta a gente... Cara, tem coisa que não adianta, velho. Se for analisar... Se for botar... Cara... cara... Se for pensar assim, cara, isso é um negócio que me incomoda assim muitas vezes. Me incomoda profundamente, às vezes. É uma estratégia que tu tem no time, que tu vê que dá certo, que tá no teu instinto, e aí tu quer processualizar ela e tu perde o time, ou perde o jogo e o negócio não foi. Cara, é isso. Agora é o seguinte, né? Por que também trazer sócios competentes, principalmente em áreas que eu não dominava? Né? Então, enxergar isso também é uma característica do empreendedor de sucesso, de uma liderança de sucesso, pelo menos, né? Que a gente não performa. Existem 10 características empreendedoras que o Sebrae, aí, cursos do Empretec nos trazem. Eu tive o prazer de fazer em 2010, então, muito jovem, eu aprendi as 10 características. Né? E das 10, 7 delas eu era bem aflorado e 3 delas não. Só que ao invés de eu focar nas 3 para eu evoluir, cara, eu foquei nas minhas 7 e entreguei as 3 pro sócio, cara. Então é fácil hoje de tu... Performa naquilo que tu é bom. Performa no que eu sou bom. A natureza minha é essa, né? A natureza de César Cielo é 50 metros livre. Se for pro 100, ele performa, mas nem tanto. Né? A natureza da goiabeira é dando goiaba, né? O que tu faz bem hoje, então? Qual que é a tua natureza? Enche o saco da turma lá. Botar pessoas que fazem as outras competências e encher o saco da turma. Eu tenho uma visão de futuro aflorada, né? Eu acho que isso é uma característica minha. Agora, do ponto de vista de ferramental, né? Um cara que tem processos, eu não sou esse cara. Né? Então, identificar que eu tenho defasagem em algumas áreas foi, eu acho, o segredo do sucesso, assim, do crescimento. E entregar e confiar para essas pessoas nos déficits meu, para que eles performassem melhor do que eu. Né? Mas hoje a visão de futuro minha, acredito que seja uma grande característica. Entretanto, algumas áreas eu nem me vou para não atrapalhar, cara, essa é a verdade. É o que tu falou da autonomia, né? É. Cara, indo na visão de futuro, então, o que tu vê de futuro agora, falando da própria Brasil ao Cubo, assim? Cara, a Brasil ao Cubo, ela chegou depois de uma década aí desde o protótipo, no preço similar ao modelo convencional de construção. Esta era a grande sacada, era o que a gente mais precisava. Construir pelo mesmo preço, mais rápido. A partir deste momento, que aconteceu agora, eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo muito mais, porque 2 vezes mais caro, ou pelo menos 100% mais caro ali, a gente já vendia. Imagina agora, competitivo frente ao mercado convencional, entendeu? Então a nossa visão agora é padronização do processo, a gente quer lançar a cada ano um novo produto, então agora a gente volta, recua, não faz mais obras personalizadas, então a gente está focando em hotéis, em microincorporações que são lofts e casa simetria, que a gente chama 122 metros e 166 metros. Produto padrão ali. E deu, a cada ano, um novo produto. Então, vamos fazer um sobrado para o ano de 2025? Ok. Mas vai ser como lançamentos da linha automobilística. O modelo 2025 BR3, 2026 BR3. Daqui 10 anos, a gente vai ter uma gama aí de, sei lá, 12, 13 produtos. Né? Mas daqui 10 anos. Não adianta espalhar demais isso, que tu não consegue focar em entregar a produtividade, eficiência que a gente necessita para derrubar custos, entendeu? Então essa é a nossa visão. Quando a gente estava falando ali dos investidores, uma coisa que também sempre a gente comentou do inicial, mas teve um processo depois que foi a entrada de algumas indústrias maiores dentro da companhia ali, né? Que foi a Gerdau, eu acho primeiro, depois a Dexo também, né? Como é que foi esse processo, principalmente da Gerdau? Era algo que vocês buscaram ou era algo que foi acontecendo naturalmente? Cara, em determinado momento eu comecei a estudar pra caramba sobre empreendedorismo. Eu deixei um pouco a parte técnica,
né? Eu era soldador, fui soldador, né? Então fazia... Antes do business plan, isso ou já quando a Brasil Clube já estava rodando? Cara, antes do business plan, de 2013 para frente, eu errei pra caramba pra trás. Então eu entendi como não se fazer uma empresa. Então tem um pouco disso, né? Ao errar, tu consegue, opa, vou formar algo aqui. Então, quando eu comecei a estudar muito, até na plataforma meucesso.com, plataforma, pra mim, cara, estudei pra caramba naquilo. O que aconteceu ali? Eu enxerguei que existia modelagem, né, que tu podia criar, que investidores conseguiriam, de fato, enxergar para aquilo, vou botar um dinheiro para te evoluir. A partir do momento que eu foquei nisso, eu comecei a me conectar com a Endeavor, que é uma dos maiores fomentadores do empreendedorismo do mundo, sim, e comecei a participar de programas de scale-up. Então a gente foi scale-up Santa Catarina, São Paulo 2 vezes. Engraçado que o primeiro scale-up a gente não conseguiu entrar, porque tem que fazer um pitch lá, 10 minutos, e tem que vender, e tem os caras de alto gabarito que avaliam. Convencer a galera lá, né? E eu não consegui. A gente acabou não conseguindo. Mas depois a gente fez três scale-up. Depois disso, a Endeavor me conectou a Gerdau, que também conectou a Dexco, e aí as coisas foram fluindo, é assim. Foi naturalmente não, né? Mas foi acontecendo o fluxo ali no meio do processo. Pelo fato de entender que existiam plataformas ou escolas que me conectariam a isso, né? Porque, pô, a gente é de Tubarão, como é que conecta uma Gerdau, uma Dexco? Então tinha caminhos. E o caminho que eu utilizei foi a Endeavor. Uma ponte que facilitou um pouco desse processo, assim, entre aspas, facilita, né? Cria conexão, mas o produto tem que ser atrativo para o próprio empreendimento. Antes da Gerdau e a Dexco entrar, a gente estava lá na Faria Lima fazendo rodadas junto com fundos de investimento lá e ninguém quis entrar. Então não é que acha assim de primeiro tipo o pessoal da Red Point que a gente fez, eu lembro que a gente esteve lá. O BTG Pactual, ele tem uma particularidade muito grande. O BTG Pactual, antes da entrada de qualquer player desse aí, me ajudou muito, cara. No sentido, eu precisava de 20 milhões de reais, senão ia quebrar. Eu tinha para receber em 6 meses, mas não tinha ali. Não tinha a líquido ali. Eu fui lá e os caras botaram 25 milhões de reais e tomaram a empresa para eles inteira. O que tem de garantia? Tem a empresa. Cara, a Brasil Cuba, ela passou a ser do BTG Pactual durante 6 meses. É a win mesmo o negócio. A win, se quebrasse, se não pagasse, eles pegam tudo. Então imagina, é a win atrás de a win, cara. E aí a gente conseguiu pagar e 1 ano depois, aí a gente tomou de novo e agora tá tudo é umas loucuras. Quantas horas por dia tu dorme assim aqui? Não, hoje tá mais tranquilo, cara. Arrisque tudo e o pau tora e vamos nessa, né? É o adrenalina o tempo todo. Eu acho que é a vida do empreendedor de garra assim mesmo. Eu acho que essa adrenalina aflorada o tempo todo também. Cara, mas se não tivesse sócios competentes para ter o equilíbrio, eu tava fudido e ia quebrar, com certeza. Porque este perfil meu aqui, ele é vencedor se souber equilibrar as ações e se souber ser humilde o suficiente para entender que algumas frentes de trabalho tu não performa. O cara do perfil igual eu, que se acha o dono de tudo e que não delega funções e que acha que as pessoas não vão performar naquele departamento e que fica cobrando e fica em cima, ele vai quebrar. Não tem chupado. Então é nessa linha aí. Bem nessa pegada. Cara, uma das coisas que eu queria entender também é qual foram as principais dificuldades, além disso tudo, né, que tu encontrou assim, que mais te marcou dentro do negócio. Cara, imagina, ao longo de toda... Teve várias, né? A nossa trajetória, cada uma... Mas eu acho que, assim, eu preciso evidenciar, principalmente o meu sócio, o diretor de operações, o Rodrigo Botan, porque se não fosse o cara, eu tenho certeza que... Se não fosse ele para equilibrar toda essa minha loucura, tava fudido, cara. Então, com certeza, parte do sucesso da Brasil ao Cuba eu preciso compartilhar com ele. Mas momentos de dificuldades, imagina a pandemia, né? Veio a pandemia, a gente produto certo para o momento certo, cara. Olha que sorte, que cagada também, né? Agora, pandemia é uma coisa que várias pessoas aí, tiveram dificuldades, empresas, algumas pessoas até, inclusive, perderam a vida, é um momento bem lamentável da humanidade. Mas para a Brasil ao Cuba, a gente tinha o produto certo para o momento certo. A gente atendeu 530 leitos hospitalares que, somados aí, ajudaram na cura de mais de 100 mil pessoas. Então, imagina isso para um empreendedor que cria um produto e no final do dia gera valor para a sociedade. Exato. Ao ponto de salvar vidas. Então, não tem preço, cara. É umas coisas realmente... O empreendedorismo é fantástico, é brilhante. É a oportunidade que a gente tem. Eu acredito muito nisso, assim, cara.
quem pode movimentar o país é quem está tipo aqui, sabe? Quem está fazendo as coisas. E não importa o tamanho, assim, do pequeno ao grande, da companhia de bilhões ao negócio local que está fazendo a ponta girar ali no dia a dia, entregando algum valor pro cara. Então, se não tem esse movimento assim no dia, cara, não acredito que é o governo ou qualquer outra coisa que faz o negócio. Cara, tem uma frase na Brasil ao Cubo, ela tem 10 metros de comprimento, assim, quase um outdoor, e ela está escrita dessa maneira: empreender é empurrar o país para frente. Porque a gente acredita que a única forma de geração de riqueza para o nosso país é o empreendedorismo. Exato. E agora, Ricardo, mas tu é extremamente capitalista. Não sou, cara. Eu sou capitalista até porque é uma metodologia que empresários precisam adotar, senão a empresa quebra e aí como é que funciona, né? Agora, o aprender, ganhar e dividir, que são os 3 verbos que nos empurram lá na Brasil ao Cubo, ela sempre aconteceu. Agora a gente acredita em aprender, veja bem, ganhar para depois dividir. O que está acontecendo em algumas políticas socialistas ou comunistas que a gente acaba enxergando até mesmo no nosso país é que eles querem dividir antes de gerar riqueza, cara. E alguém vai pagar essa porra dessa conta, dividir, cara? Né? Cara, de quem não queria que todo mundo dividisse, que todo mundo fosse feliz pra caramba, que todo mundo tivesse uma vida saudável? Quem não quer, cara? Mas primeiro gera riqueza para poder dividir, cara. Exato. Se isso não acontecer, a gente vai fazer o caminho inverso. E quem faz isso? O empreendedorismo. A geração de riqueza se dá a partir do momento que tu tens uma capacidade produtiva maior, que tu performa melhor para realmente entregar valor. Afinal, se tu pegar um monte de terra e pagar alguém para pegar essa terra com o pai e colocar aqui, tu tens um aumento do PIB, porque de fato o dinheiro ele saiu de uma mão e entrou outra. Então teu PIB aumenta, mas de fato tu não tem uma geração de valor. Porque no final do dia só transferiu para um lado para o outro. Então tu precisa gerar essa riqueza. E a riqueza é gerada com uma maior produtividade. A geração de riqueza é quanto mais eficiente eu sou para gerar mais produto, por exemplo, ou serviço. Então é por isso, cara. Por isso que eu acredito no empreendedorismo. E assim, se eu pudesse ser, eu seria anarcocapitalista, o cara que realmente não dependesse do Estado para nada. Embora saúde, talvez, se tu pegar aí segurança, a gente pode ter um pouco disso que o Estado pode cuidar, mas assim, cara, só isso. O restante deixa para nós aí que a gente mata no peito e vamos para frente. Uma aristocracia seria o cenário ideal. É isso. Não nesse ponto, assim. Uma das coisas, assim, só para finalizar, eu acho que o pessoal fez algumas perguntas, assim, mas eu vou deixar mais para o pessoal abrir, assim. Então, vou perguntar algumas coisas no meio dos processos, mas eu queria perguntar, se alguém tiver alguma pergunta, as meninas vão estar com o microfone. Quem quiser perguntar, só sinaliza aí. Alguém vai ser o primeiro? Senão... Henrique aqui. A minha dúvida é sobre o relacionamento com investidores, no caso da Brasil Cubo, a Gerdau e a Dexco. Quais são as dificuldades, as principais dificuldades, e como que tu lida com elas, com essa relação com a Dexco, com a Gerdau, porque existe a visão do fundador e a visão do investidor. Então, às vezes pode ser que haja algum conflito, não sei se já aconteceu, como que é essa relação, fundador e investidor? Não, excelente pergunta, Blasius. É interessante que, em determinado momento, se tu escolhe um player estratégico para ser seu sócio, detrimento ao investimento que ele faz, é um posicionamento. E se tu escolhe um fundo de investimento, é outro posicionamento. Cara, porque fundo, assim, ele não quer saber se o pato é fêmea ou macho, ele quer saber do ovo. Essa é a verdade. Agora, quando fui buscar mercado, investimento, sempre eu foquei em players estratégicos, queria de fato estar conectado com a Brasil Cubo para desenvolver talvez o próprio produto deles. Gerar valor no total, né? E isso de fato traz uma certa facilidade na governança. Agora, eu sou um fundador de uma empresa que eu posso ser demitido da própria empresa que eu fundei. É só não performar. É um jobs no meio do negócio aí. É só não performar. Enquanto está performando, está tudo ok, mas e aí? Não performou, como é que funciona, né? As dificuldades podem aparecer de fato. Mas a relação é super boa porque tem estratégia por trás, né? Quando as 3 partes, né, Gerdau, Dexco e Brasil Cubo, ela tem uma visão de futuro que é, de fato, industrializar a construção civil brasileira, começa a ficar mais fácil esse relacionamento. Agora, tem momentos que são críticos, porque eu sou empreendedor. Imagina o quão travado, talvez, é um processo de uma empresa secular, que é a Gerdau, que tem 123 anos.
Mais tradicional, né? Mais tradicional e daqui a pouco ter que inovar como de fato eu preciso inovar para me mexer, senão eu não sobrevivo, né? Então vai passar por processos que precisam ser validados. Isso acaba, às vezes, incomodando também o empreendedor, né? Porque, de fato, eu quero ir para esse caminho, eu tenho certeza disso, vamos nessa. E é tudo com velocidade. É algo te puxando. Oh, mas reunião de conselho é só daqui 60 dias para passar essa questão. E aí tu fica 60 dias, mas às vezes os 60 dias é o período necessário para te maturar a tua ideia, triturar ela. E aí eles jogam uma barra para cima, porque não adianta ir com informaçãozinha, se tu não for com todo o estudo de mercado, tudo detalhado, os valores, para onde que vai chegar, como, por quê, quando, já nem aprova. Então começa a ter esse... Mas tem sido fantástico, assim, muito importante, desconecta com pessoas realmente de gabarito elevadíssimo, né? Eu acho que a construção do ecossistema ali dentro, eu lembro que eu vi em algum lugar, alguém falou, não lembro, que a Dexo falou assim, cara, é fantástico porque a Dexo vende produto para dentro da própria Brasil ao Cubo e o negócio se complementa, não é só investimento, é um ecossistema mesmo que gera assim. Cara, porque a gente é o laboratório das indústrias. Quando a gente está conectado na ponta, fazendo um B2C mesmo lá na ponta, cara, a Dexo, a Gerdau começa a entender qual é o perfil de cliente lá na ponta que vai comprar dessa maneira industrializada, né? Porque de fato é um caminho sem volta. Quando há 10 anos nós tínhamos mão de obra da construção civil. Hoje está um pouco difícil de tu conseguir pedreiro, carpinteiro para lá fazer a sua casa. Imagina daqui 10 anos. Se tu não tiver olhos voltados de fato para a indústria que tem uma repetição, uma produtividade maior, a gente vai chegar num período caótico da construção civil brasileira. Então, Gerdau e Dexo, conectado a player estratégico como o Brasil ao Cubo, que desenvolve novos produtos, vão, queira ou não queira, também estão olhando para um futuro de uma década. É um laboratório para eles, né? Exato. Agora, tem que dar lucro, cara. Como é que vocês conseguiram aí cerca de 200 milhões de investimento, né? Como que a gente conseguiu? Dando lucro. Não é que, vou pegar aqui, fazer uma rodada para a gente poder ir até sobreviver mais 6 meses e depois... Não, cara, a gente... É EBITDA mesmo o negócio. Cara, é geração de caixa, e fim de papo. O Brasil ao Cubo foca em lucratividade. Por isso, e aí tá nascendo várias startups, assim, inclusive Construtex. Cara, o Brasil ao Cubo conseguiu um investimento, por que a gente não está conseguindo? Cara, foca em dar lucro, que daí, com certeza, investidores vão enxergar tu com outros olhos. Né? Questão que já querem angariar fundos sem, de fato, entregar na ponta, entendeu? Então tem uma... O aprenda, ganhe e depois divida. Aprender, ganhar e dividir. Vamos lá? Primeiro, parabéns, cara, por acelerar o processo de inovação na construção aqui tão perto da gente, para nós que atuamos aqui na região é legal. E a minha pergunta vai de encontro ao que tu trouxe, que para mim foi até impactante, ao ponto de equilibrar esse modelo construtivo ao modelo tradicional. E com certeza isso vai gerar muito mais aceleração ao mercado por optar por esse tipo de construção. Como é que tu vê a construção tradicional diante do conteúdo, do acesso que vocês têm à informação, ao modelo construtivo mais industrializado? Como é que tu vê assim, a realidade do nosso país nos próximos anos? Cara, existem algumas pessoas, muito obrigado pela pergunta, cara, e aí eu entro num tema um pouco, talvez eu até seja deselegante na fala, mas eu preciso comentar, porque assim, depois de um movimento que acabou ocorrendo pela industrialização da construção civil brasileira, surgiram várias pessoas, vários coaches, vários sei lá o quê, que começam a falar que a alvenaria tradicional vai acabar, que o mercado, não sei, se não for para isso, vai tudo... Cara, para de falar besteira, pelo amor de Deus, cara. Estamos falando de 0,25% da construção civil brasileira agora, como é o market share da industrializada, cara. Para de falar que, então, não existe, de fato, a construção convencional ela vai perdurar e pelo menos mais 50, 60, 70 anos, cara. Essa é a grande realidade. Não vai mudar nada de um dia para a noite, parece que tudo agora... Calma, tem que ter o pezinho no chão. E aí, tem um recado para eu dar, cara, calma, tá tudo certo. E tem que continuar mesmo, cara. Tem obras que não dá para fazer de construção modular ou industrializada, ela tem que ser, de fato, moldada no local. Ela tem obras, por exemplo, que ela tem um custo mais reduzido se tu fazer essa parte de modelagem no local. Então, cara, eu vejo assim que tá tudo certo. Não é eles contra nós, parece foi criado um cenário, assim, uma guerra, cara. É porque o Brasil tem muito dessa polarização, né? Exato, eu acho cara, que sempre toda vida essa besteira, né? Cara, e eu não aguento mais. E aí, já que estão gravando, pode gravar e pode divulgar dessa maneira.
Pergunta lá, Valentim. Ricardo, tivesse na feira em Las Vegas agora, né, vendo as inovações do mercado de construção civil. O que tu acha que tem significado trazer para cá e o que tu acha que é realmente uma viagem que não rola para o nosso mercado? Cara, durante muito tempo teve a tropicalização de produtos aí da Europa, dos Estados Unidos e trouxeram para cá, para o Brasil, cara, e assim, tem determinadas culturas que não adianta somente tropicalizar, existe processo que acontece lá e não adianta trazer para cá. Por exemplo, o wood frame nos Estados Unidos, ele é muito evidenciado. Mas, pô, eles têm uma madeira muito mais seca, não tão úmida. O cupim, de fato, não vai tanto lá, vai mais aqui, entendeu? Então, calma, não adianta só trazer sem pensar um pouco no... Pô, tem a telha shingle, puta de uma telha legal pra caramba, essas telhas de coberturinha e tal. Acontece muito bem lá porque tem uma inclinação muito favorável, porque neva, por exemplo, tem que escoar melhor. Aí traz pra cá um calorão desgraçado. Não faz sentido. Não faz sentido. Calma, cara. Então, pô, é tipo a energia solar, né? Que o pessoal fala, funciona, mas, pô, aqui tem bastante outros modais que poderiam ser... Então, assim, a telha shingle acontece, pô, bota o Urubici, que tem um clima mais similar pra serra, entendeu? Mas aí quer botar no litoral, cara, não adianta só fazer isso. Agora, na IBS lá que eu fui, cara, eu tava comentando com alguns amigos meus lá que, cara, é uma Expo Revestir misturada com Fencom e Leroy Merlin, cara. É uma coisa maluca, assim. Cara, de fato, tem umas coisas legais, mas nada tão assim. Ai, cara, eu saí assim, até... O pessoal saiu deslumbrado lá, cara. Eu falei, cara, a gente faz tudo isso aí lá também, igual, não tem muito disso também. Agora, tem alguns modelos de fachadas interessantes, o sistema AFES, que eles trabalham com EPS, coloca uma tela e depois o stucco ali. Cara, eu gostei um pouquinho disso. Mas aqui na Brasilcul, por exemplo, a gente trabalha com fachada ventilada, que é um sistema que fica mais barato e assim, imagina a parte térmica, né, o calor numa parede, ela fazendo sombra para outra parede. Então é muito mais eficiente do que qualquer coisa que eu colocasse colado. Então nós aqui também já estamos desenvolvendo, né? Agora, a construção em wood frame lá, eu fiquei espantado assim, como a produtividade, mas aí eu acho que é muito da mão de obra latina ali, o México tem uma mão de obra muito boa que atende os Estados Unidos. Cara, eles são fenomenais em termos de produtividade de serviço, né? Cara, é inacreditável a produção que os caras conseguem frente ao mesmo colaborador brasileiro. Assim. Então isso eu fiquei um pouco espantado, assim. Mas, o motivo de ir para o México foi um pouco disso? Cara, o México surgiu quando a Gerdau tem uma fábrica no México e ela, cara, vamos para lá? Vamos, a gente tem um galpão lá e vamos fazer. Então foi um pouco disso, para aprender também um pouco sobre a produtividade de um país um pouco mais evoluído em termos de construção. É isso. Novas perguntas? Oportunidades? Vocês fizeram perguntas no formulário, espero que vocês... Isso aqui é água mesmo. Isso é água mesmo. Oi, boa noite. Tudo bem? Vi, eu acho, teu primeiro protótipo em 2013 na Unisul. Tu montou uma vez lá, né? Parabéns. A gente admira muito o teu trabalho, tá? Eu queria perguntar um pouco mais na parte de produtividade. Talvez não seja tanto que tu tá hoje em foco, né? Mas como é que tu chegou, assim, a ter o pessoal, a conseguir colocar... Tu falou que tu consegue ter um engajamento do pessoal trabalhando para a tua empresa. Como é que isso chegou, assim, num padrão que, agora tá legal, todo mundo vem trabalhar contente, sem nenhum estresse, porque hoje, como tu disse, a mão de obra tá terrível, né, cada vez pior. Então... E isso é de todas as áreas, né? Então, ela acaba sendo, vamos dizer assim, uma dificuldade muito grande hoje para a construção civil, né? Eu não sei se tu tem essa dificuldade hoje lá por ser mais, um processo mais padrão, assim, né? Do que nós hoje na construção civil, que não tem isso, né? Tu tem que ter o pedreiro, o servente, ou milhões de serventes que nunca param. Então, como é que funciona isso hoje lá para ti na parte de gerenciamento de pessoas? Primeiro obrigado pela pergunta e obrigado por ter lembrado, realmente o protótipo a gente teve lá na Unisul, né? A gente é filho da Universidade aqui do Sul de Santa Catarina, né? É um prazer também falar disso, porque a academia, ela precisa de fato fomentar o empreendedorismo e a Unisul, ela trouxe um pouu disso. Eu fiz um PUIC, um Programa de Iniciação Científica, em 2007, que é o Light Steel Frame,
E, cara, na época, imagina, 16, 17 anos atrás, eu estudando Light Steel Frame com o apoio bolsista da universidade, eles pagaram lá R$300 por mês para eu estudar um processo. Então, vale também comentar que a antiga Unisul me ajudou bastante. Mas, a pergunta que tu fez, ela é peculiar porque, assim, não, calma, não é que lá é tudo perfeito. Tem um monte de coisa errada e as pessoas não estão 100% felizes. Mas eu costumo dizer que elas são um pouco mais felizes. Ergonomicamente, por exemplo, estão trabalhando dentro de uma fábrica, então tu tens um processo muito mais padronizado, o sol latente, por exemplo, não acontece. Acontece nas obras convencionais, porque a gente também faz obras convencionais, né? Mas dentro da fábrica, especificamente falando, é um pouco mais facilitado, né? Tens um banheiro ali limpo para ti ir lá, tu tens uma água para tomar geladinha ali na hora e tal, tens um refeitório, enfim, tu traz uma ergonomia mais facilitada e acaba trazendo um engajamento melhor para um servente que, ao invés de ele pensar, pô, vou lá, tá lá no sol batendo massa, por que eu vou estar aqui cortando o aço e só parafusando? É um pouco mais facilitado. Então acaba trazendo isso. Mas as dificuldades acontecem, elas ainda existem, né? Mas talvez o engajamento pelo fato de visão de futuro inovadora faz com que o senso de pertencimento do colaborador seja maior. Ele se sente melhor, talvez chegando na família dele, ou na esposa, ou na mãe, e fala, eu trabalho na Brasil Cubo, uma empresa que fez isso, por exemplo, aí bota um vídeo, monta um prédio em 100 dias. Então ele se sente orgulhoso daquilo e o engajamento venha por isso, né? Mas ainda tem várias dificuldades, tá? Mas em termos de visão de futuro, em 10 anos, que eu sempre comento isso, que a gente está sempre antecipando uma década, vai ficar pior ainda para a construção convencional. Então precisa estar olhando para isso. A visão de marca, então o pertencimento, de sentir que faz parte de algo, é algo bem importante dentro do... Qualquer mercado, acho, né? Aqui dentro também, tipo, em qualquer lugar, eu acho. Se tu não se sente parte daquilo, é só trabalhar por trabalhar, tu sai por qualquer outra coisa. E assim, a gente sempre deu motivos e deu palco para os colaboradores também falarem. A gente tinha, inclusive o Henrique Blas está aqui, que trabalhava com a gente na parte do marketing, né? A gente desenvolveu juntos ali o processo, uma plataforma de um podcast que era o Café com o Fundador, por exemplo. Tu vai lá e dá o palco para o colaborador falar para estar próximo. Os documentários que a gente produzia lá, fazer um hospital, cara, bota o cara lá da ponta falar, porque ele também quer chegar em casa e falar, eu participei disso. Então tu tens que ter uma estratégia também que todo mundo se sinta pertencente àquilo. E na Brasil Cubo a gente sempre fez isso desde o day one, com certeza. Tem, contando fábrica, o level, que é o corporativo, e as obras, tem 1.100 funcionários. Direto, fora os subcontratados aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta, assim, indo mais para a parte de gestão, saindo um pouco da parte técnica. A gente falou bastante sobre produtos também, mas agora, Ricardo, como gestor, assim, cara, o que são coisas que são inadmissíveis, assim, para ti como gestor, assim, que são coisas que eu não compartilho, eu não faço assim, isso me incomoda quando isso acontece, tanto no dia a dia, assim, com os teus liderados, assim, ou com outros líderes, que são coisas que, para ti, se tu abrisse mão disso, a Brasil Cubo não estava onde está. Cara, é o que eu sempre comento, né? Os valores, eles precisam estar sempre aflorados. E aí, quando eu falo de valores, é a metodologia, a forma como tu trata uma pessoa, como um líder realmente passa uma informação, a comunicação, ela precisa ser muito assertiva também neste momento, né? Quais são esses principais valores lá na Brasil Cubo? Cara, os valores de ética, idoneidade, né? De realmente fazer a coisa pelo certo, de não ter que ficar pedindo bola para os outros para as coisas fluírem, porque isso ocorre em várias... Bom, não vou falar do governo, vou falar de empresa, mas tudo bem. Mas, cara, a gente não atua no setor público por conta também de algumas questões que, cara, o que apareceu ao longo deste processo, imagina. Brasil Cubo inova pra caramba, começa a entregar vários hospitais. Lembrando que os hospitais que a gente entregou foi para a iniciativa privada, que fez doação para o setor público. São empresas que compraram e entregaram, porque a gente não atende o setor público. Mas imagina ao longo de nossa história, e aí eu vou fazer um adendo aqui, mas eu preciso falar, o que apareceu da iniciativa pública querendo estar ali, e aí com a justificativa muitas vezes de consultoria, por exemplo, de 20% sobre o valor do contrato é para consultoria, ok? Beleza. Então tu imagina... Tem os termos que querem dar, né? Exatamente. Vem gente de Brasília, vem gente... Cara, do nada apareceu 4 loucos lá de Brasília. A gente quer fazer
4 mil UPAs aqui. Como é que funciona o processo? Não é assim, cara. A gente faz uma licitação, então a gente coloca todos os parâmetros. Isso é uma consultoria que a gente cobra, então, beleza, é 20% sobre o contrato. Eu falei, cara, não vou fazer isso, meu jovem. Então, isso é ética, isso é moralidade que eu busco nos nossos liderados. E por isso que também a gente acabou não explorando esse mercado de obras públicas, porque a gente sabe, não generalizando, existem, né, iniciativas de obras públicas super favoráveis e o Brasil precisa disso. Mas existe... precisa de mais empreendedores no público, né? Cara, enfim, só um adendo aí. Primeiro agradecer, né, a tua presença aqui, é muito bom ouvir essa história de sucesso tão perto da gente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias de empreendedorismo, mas eu sempre tenho, eu ainda brinco com o Edu, né, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então, eu gostei muito da parte quando tu falou da questão do equilíbrio, né? Dá pra ver que tu é uma pessoa que vai, que puxa, que... A gente sabe que o empreendedor tem esse espírito, mas o que eu gostei que tu falou é que tu buscou outras pessoas para equilibrar isso. O que eu queria entender, isso veio, sempre foi de ti, ou isso veio porque em algum momento tu literalmente quebrou a cara e aprendeu da pior forma? Ou como que veio essa questão de ter esse equilíbrio? Porque eu penso que muitas vezes empreender também é abrir mão de coisas que eu não estaria disposta de abrir mão hoje da minha vida. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio que tu comentou. Então, quando em 2010 eu fiz o curso, que eu acabei de comentar que é o Empretec, e em cima das 10 características eu vi que 3 delas... Como que é percebido as características neste curso, por exemplo, que eu vou comentar com vocês aqui? Cara, em determinado momento, era quarta-feira, eram 6 dias de curso, quarta-feira às 3 horas da tarde, alguém chega lá na sala e me chama Ricardo Matheus. Eu saí da sala, fui para outra sala, abri a porta, tinha uma amarelinha de 1 a 9 lá e me deram 3 argolas e falaram, se tu acertar daqui, tu ganha R$900, do 9, do 8, 800, escolhe, tem 30 segundos para pensar. Eu peguei do 9, joguei, errei. Tens outra oportunidade, da onde tu quer jogar? Do 9 de novo. Peguei... Tens outra oportunidade, da onde você quer jogar. Tudo é nada. Do 9 de novo. Eu joguei, não entendi nada do que estava acontecendo. No sábado me deram um feedback. Eu corria risco, mas não estava calculando os riscos. Então não corria riscos calculados. Eles falaram, sabe quantas pessoas acertou do 9? Ninguém até hoje. Por que ao errar do 9 tu não foi do 3 ali, acertou, jogou e ganhou 30 pila, cara? Então, ao entender isso, a minha natureza, ela realmente é do arrisque tudo, do all-in. Mas o all-in, o cara... Cara, eu aprendi uma frase nessa viagem que eu fui lá agora, o Valci Nunes, da Mundo Steel, ele foi brilhante, ele foi comigo, ele foi brilhante na fala, quando ele comentou, cara, que um visionário incompetente é um perigo. O visionário incompetente é o maior perigo do mundo. E se tu não souber equilibrar isso, tu vai se ferrar. Então eu aprendi isso lá e depois, empreendendo com o CNPJ do meu pai, que ele acabou, teve déficit financeiro que culminou no fechamento da empresa, eu percebi, cara, não adianta querer bater no peito e fazer sozinho, que eu não tenho essas características. Então foi ali, na dificuldade eu entendi que da necessidade de ter sócios qualificados o suficiente para suprir esse gap de skills que eu não tenho evoluídos, né? Perguntas? Oportunidade, uma mentoria aqui agora com o Ricardo. Agitado eu sou mesmo, cara. Vocês vejam que eu não paro de mexer, é uma loucura. Gabriel. Bom, boa noite. Meu nome é Gabriel, sou daqui de Orleans. Obrigado por estar aqui conosco compartilhando. Uma dúvida, né, uma curiosidade, na verdade, o que você está enxergando sobre a inteligência artificial, né, para a construção civil? Se isso vai demorar muito ainda para ser uma realidade, né, os benefícios, os malefícios da inteligência artificial. Cara, a gente precisa olhar o mundo nos próxima década aí para que a inteligência artificial vai entrar em vários cenários, a gente precisa começar a trabalhar com isso. Agora, é embrionário ainda para a construção civil, não adianta a gente também achar que daqui 2, 3, 4 anos o arquiteto vai perder seu posto porque a casa vai ser montada, é só falar o que tu quer e já vai montar. Cara, que isso? Tem que ter uma certa cautela para isso, não é bem assim, né? Mas vai chegar um momento que realmente vai estar evoluído o suficiente. Mas vocês lembram do tal do metaverso? Né? A gente não pode deixar de destacar. Várias pessoas que estão aqui, inclusive eu,
a gente tinha uma percepção daquilo do mercado, né? Mas agora, vamos dar all-in numa nova tecnologia que ainda precisa ser maturada, né? Eu acho que a inteligência artificial para a construção civil, ela é um pouco disso, ela precisa ter maturação. E eu acho que faz sentido a gente dar esse tempo, né? Agora, precisa estar olhando para isso. Eu acredito muito mais em inteligência artificial do que o metaverso que surgiu lá, que eu simplesmente não acreditava. Aquilo é uma besteira tremenda, cara. Cara, o videogame já fazia, cara. Pô, cara, tu já existia aquilo, tu pegava, vamos ver uma obra por dentro, tem alguns arquitetos aqui. Cara, porque no metaverso tu vai ver. Pô, mas já fazia aquilo, cara. Só trocaram o nome, cara. Que coisa estranha, entendeu? A IA eu vejo como um ponto de inflexão para um monte de coisa, assim. Só que eu acho que cada segmento vai ter o seu tempo de introdução, assim, né? Cada segmento vai ter o seu tempo de introdução. A construção civil, eu acredito que vai um pouquinho mais do que, por exemplo, direito, jornalismo. Cara, pô, chat GPT e coisa nada, é só... Realmente acontece, flui e vai embora, né, cara? Enfim. É um pouco do que eu principalmente eu acho esses mercados que exigem um pouco mais uma percepção criativa também, ou especialista, técnica de um outro jeito, assim. Acho que varia um pouco dentro disso, assim. Aqui a gente usa como um bom proveito para potencializar aquilo que a gente faria de uma maneira mais demorada. Só que sempre tem o dedo de um humano com a ajuda da inteligência artificial. Não, ótimo, perfeito. Acho que esse é o caminho mesmo. Alguém tem que escrever o prompt. Alguém tem que saber trabalhar com a inteligência artificial. Para encerrar, mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai chegando na nossa fase final. Oportunidade, acho que o Ricardo falou, já esclareceu a dúvida de todo mundo. Encerramos, já me disseram que eu estou com o tempo finalizado, então queria agradecer a todo mundo pela presença. Ricardo, mais uma vez, assim, cara, é um prazer ter aqui com a gente, principalmente quando a gente fala dessa questão, transformação, marca. O que motivou a Nexa a nascer lá em 2016, como eu falei, a gente queria ver as marcas daqui se tornarem grandes ativos. E aí, quando a gente olha para Brasil ao Cuba, a gente vê, falando de equity, falando de ter esse movimento que ela está causando aqui, isso inspira a gente aqui. Eu acho que inspira todo mundo que está aqui. Assim, a gente sabe que é o empreendedorismo que arrasta isso, que leva isso, é na força do braço mesmo que o negócio acontece, mas saber que isso é possível, saber que isso não é só lá fora, eu acho que isso serve como uma grande bússola até para a gente olhar e entender, não é tudo que dá certo, não é tudo que funciona, mas, cara, dá de fazer. Então, te parabenizar por isso, te agradecer pelo tempo dos Estados Unidos para cá direto. Sei que é corrida a tua agenda dentro disso, mas, cara, muito obrigado mesmo. Fica o meu agradecimento também. Também é legal vir bater um papo quando dá a liberdade da fala e que tu consegue se conectar, de fato, com aquilo que tu tens visão de futuro, né? Às vezes tem perguntas muito engessadas, eu participo de algumas questões assim, cara, muito direcionada àquilo, que não dá liberdade de a gente se expressar da maneira como de fato tem que ser, né? De visão de futuro do empreendedorismo. Então, agradeço, parabéns aí, o pessoal da organização, muito legal, e fico lisonjeado com o convite aí, e nos vemos no topo, galera. É isso aí, valeu. É isso aí, valeu, obrigado. Cara,